Já estou utilizando o Galaxy Ring por pouco mais de 5 meses e gostaria de trazer aqui para o canal como tem sido a minha experiência com esse aparelho nesse período. Recebi esse aparelho para teste em janeiro desse ano, 2025, e eu estou utilizando ele até agora. Mas antes de continuar o vídeo, já deixa aí o seu like, que isso ajuda o canal a crescer mais e espalhar para mais pessoas esse vídeo. Caso você não seja inscrito, aproveite e já se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando houver novidades aqui no canal e também quando eu iniciar lives. Bom, falando inicialmente sobre o tamanho, o Galaxy Ring que eu utilizo é o tamanho 12 e eu utilizo no indicador, tá? Esse dedo é o indicado pela marca, mas pode ser utilizado em outro. Considerando que é um aparelho inteligente, ele é bem confortável na mão e ele é leve. Ele só atrapalha um pouco quando você vai segurar objetos pequenos ou barras que você precisa apertar um pouquinho mais, né? Ficando com pouco espaço assim dentro da mão. Então, por exemplo, vou pegar aqui a case do meu microfone. Para pegar essa case, ele atrapalha um pouco. Você pode perceber que ele até força para trás, justamente porque, por mais que ele seja leve, ele é um aparelho que ele é grosso, né? Ele é espesso. Ele tem uma certa espessura que vai ser mais sobressalente. Eu tenho um anel aqui que normalmente eu utilizo, só que eu utilizo no anelar, né? Nas duas mãos. E aí você percebe a diferença de espessura de um anel normal e de um anel inteligente, né? No caso do Galaxy Ring. Mas é claro, né? O Galaxy Ring precisa ser mais espesso justamente por conta dos componentes que ele tem. E sobre essa questão de segurar, é claro que o dedo que você utiliza o aparelho vai influenciar. O indicador é o que tem mais contato normalmente quando você segurar algo. Sobre essa questão de tamanho ainda, durante todo esse período de experiência, eu esqueci o Galaxy Ring em alguns lugares algumas vezes. Foi inevitável, justamente porque ele é um aparelho muito pequeno e ele é leve, você não sente ele no dedo, né? Quando você coloca assim, depois de um tempo você nem parece mais que tá com ele na sua mão. E eu já esqueci em alguns lugares algumas vezes. Ainda bem que esses lugares foram em casa, né? Então, já teve algumas vezes que eu esqueci ele lá, justamente porque eu tirei para lavar a mão, para passar algum produto no rosto, enfim. E tem como encontrar ele pelo Find, que é o aplicativo de busca da própria Samsung, né? E aí ele te mostra lá somente a localização que ele estava conectado com o seu smartphone a última vez. Então, se alguém pegar o seu aparelho e levar para longe da localização que ele foi pareado a última vez, né, que ele estava conectado a última vez, você não vai conseguir localizar na posição exata. Sobre o acabamento, o aparelho tem a parte interna em plástico, né, um plástico transparente que mostra até todos os conectores aqui, os sensores do aparelho, e a parte externa em titânio. Porém, essa cor aqui não é a cor da matéria-prima, não é a cor do titânio. Então, é uma cor pintada, né? Um aparelho pintado. E aí, por ser pintado, gastou a pintura interna. Aqui esse risquinho indica que é para ser colocado assim, né? Com ele virado para cima, virado para a palma da mão. E por conta do atrito, vocês podem perceber aqui que ele gastou um pouco da pintura. Então, essa parte aqui que está prateada, ó, é justamente a parte que foi gasta. E teve esse desgaste tanto desse lado quanto do outro lado. Mas a parte superior aqui, ó, ela está intacta, não tem nenhum desgaste. É só o lado que vai de fato para a palma da mão, justamente por conta do atrito com objetos. Nesse caso assim, se você não quer que tenha nenhum desgaste, aí eu já recomendo que você compre a cor prata, né? No caso do preto, ele realmente é pintado, no caso do dourado também ele vai ser pintado, somente no do prata que ele vai ser de fato na cor mais aproximada da matéria-prima, né, do titânio. Então, se isso é algo que te incomoda, o prata será o ideal. Se eu tivesse comprado o Galaxy Ring, esse aqui é um emprestado, mas se eu tivesse comprado um Galaxy Ring, eu teria comprado na cor prata. Em relação à bateria, a capacidade e autonomia depende do tamanho do aparelho que você comprou. Então, por exemplo, aqui o tamanho é 12, né, como eu já falei, e ele dura por volta de 7 dias, tá? Mas caso seja um aparelho menor, né, seja um tamanho menor, pode ser que dure menos, e caso seja maior, pode ser que dure mais, né? Além do 12, tem alguns números acima, então provavelmente vai durar mais que essa versão de tamanho 12. E então esse tamanho 12 ele dura por volta de 7 dias, né? Chega a completar 7 dias e depois ele vai pedir para ser carregado. Na caixa do aparelho, se a bateria tiver 100%, ela consegue carregar 2 vezes o Galaxy Ring nesse tamanho. Na verdade, ele carrega uma vez 100%
e na segunda vez chega ali aproximadamente 80% do carregamento do Galaxy Ring. Essa caixinha tem dois modos de carregamento, né? Tem como você carregar via cabo ou por indução utilizando um carregador wireless. O Galaxy Ring possui um controle por gesto pinça, que seria basicamente esse gesto aqui. Você bate 2 vezes no polegar e ele faz 2 ações. Primeiro, ignorar alarmes, e caso você esteja com o aplicativo de câmera aberto no seu smartphone, você pressionando 2 vezes ele tira foto, e se você for para o de vídeo, você pressionando 2 vezes ele inicia um vídeo. Só que algo que me incomodou bastante é que esse comando ele é muito sensível. Então, lá no começo, quando eu utilizei para testes, né, porque eu estava mais testando, não estava muito na minha rotina ainda, eu estava mais experimentando o aparelho, eu coloquei um alarme para poder acordar, e aí, antes mesmo de fazer o comando, só de eu me mexer, ele já desativou o alarme. Outra coisa, eu utilizo meus smartphones para fazer os vídeos aqui. Então, se eu tô com algum objeto e eu toco assim no objeto, né, eu vou mostrando e tocando desse jeito, a função, né, o gesto pinça, ele já é ativado também, não precisa ser no polegar. Qualquer lugar que eu fizer assim 2 vezes, ele vai começar a gravar ou vai interromper a gravação. E aqui para fazer os vídeos do canal, ele estava interrompendo a minha gravação enquanto eu estava falando, né, enquanto eu estava fazendo o vídeo. Então isso me atrapalhou bastante, justamente por conta dessa sensibilidade. E é algo que eu acho que eles poderiam melhorar aqui no Galaxy Ring, né? Poderiam explorar um pouco mais esse recurso e dar opções de personalização, como por exemplo essa questão de nível de sensibilidade, para que não seja algo tão fácil de ser feito e você faça acidentalmente. E agora, para dar uma resumida para vocês em relação à questão de recursos de saúde, ele tem um recurso de aviso de inatividade, ou seja, se você ficar parado por um certo período de tempo, ele vai notificar no seu smartphone informando que você precisa se movimentar, né? Que você precisa levantar, andar um pouco, justamente para você não ficar sem atividade, né? Sem se movimentar. Tem como você monitorar os exercícios, que é limitado a batimentos cardíacos e precisa ser iniciado pelo celular. Então, diferente do Galaxy Watch, por exemplo, que tem uma interface e você consegue iniciar diretamente nele, no Galaxy Ring, que não possui nenhuma interface, você precisa do seu smartphone para iniciar um exercício. O monitoramento de sono do Galaxy Ring é o que apresenta mais resultados, né, em termos de todos os outros monitoramentos que ele tem. E ele tem informações bem completas, como o horário de sono, que é o momento que você começou a dormir até o momento que você acordou, oxigênio no sangue, os batimentos cardíacos, as fases do sono, né, sendo o sono mais leve, mais pesado, acordado, e intervalos de respiração, né, a frequência da respiração e a temperatura da pele. Só que algo que me chamou a atenção, tendo utilizado um outro aparelho em outros momentos, é que as pontuações de sono do anel são maiores que a do relógio. E aí fica a pergunta, né, em qual você deve confiar? Qual é mais confiável? E aí não tem uma outra opção para que você valide essas informações. E aí, só para vocês terem uma noção do monitoramento que ele faz, conforme eu falei, é um monitoramento bem completo. Aqui tem a pontuação do sono, que ele te informa quais foram os fatores da pontuação de sono, né, o nível de cada fator. Aqui embaixo as fases do sono, te dá todas as informações. Oxigênio no sangue durante o sono, temperatura da pele durante o sono também, frequência cardíaca, toda a variação da frequência cardíaca. Então, se for ver, é o monitoramento mais completo que ele faz, é o do sono. O de batimentos cardíacos é um monitoramento que ele faz somente de 10 em 10 minutos em repouso. Ele não é feito a todo instante. E o Galaxy Ring e o smartwatch, né, se você usa algum smartwatch, eles não se conversam. Então ele não vai, tipo, funcionar somente no anel e ignorar o Galaxy Watch e vice-versa. Ele não faz isso. Os dois funcionam no mesmo instante. Já que eu mencionei aqui a questão de frequência cardíaca, tem aqui como nas configurações do Health, dentro do Galaxy Wearable, das configurações do Galaxy Ring, e aqui tem a opção de alerta de frequência cardíaca. Você pode definir uma frequência cardíaca máxima, né, sendo a mais alta, o que você considera como frequência cardíaca alta, e a frequência cardíaca baixa. E o seu smartphone, utilizando as informações dos batimentos do Galaxy Ring, vai te informar se a frequência está acima da que você definiu como alta ou abaixo da que você definiu como baixa. Algo que tem como ser feito também aqui com o Galaxy Ring é a detecção de exercícios automaticamente, só que funciona somente quando você não utiliza o relógio, né? Não utiliza um Galaxy Watch. Como eu utilizo, ele fica com esse recurso inativo. Mas caso eu desligue aqui o Bluetooth, ele vai te dar a opção aqui de monitorar corrida e caminhada. Depois de algum tempo você utilizando, ele detecta automaticamente. Uma outra coisa aqui que já é para as mulheres
tem como prever a menstruação com temperatura da pele. Ele vai utilizar o sensor de temperatura para indicar mais ou menos qual seria o período do ciclo menstrual. Uma outra coisa que é monitorada aqui em termos de saúde é a pontuação de energia, que vai utilizar os parâmetros medidos, né, todos os monitoramentos feitos através do seu Galaxy Ring para te dar uma pontuação de energia geral. Então ele avalia o seu sono, avalia o exercício que você fez, justamente para indicar o andamento da sua saúde. Em todo esse período de experiência com o Galaxy Ring, eu utilizei juntamente com algum Galaxy Watch, principalmente o Galaxy Watch Ultra, que eu já estava utilizando desde o início do ano. E na propaganda do Galaxy Ring, eles falaram que você consegue economizar um pouco de bateria dos dois aparelhos, porque eles meio que intercalam a responsabilidade ali do monitoramento de saúde. Mas na minha experiência não economizou a bateria do relógio. Ele só economizou um pouco a bateria do Galaxy Ring, principalmente por conta do monitoramento de batimentos cardíacos. Os dois aparelhos medem ao mesmo tempo. Se você tiver os dois aparelhos aí, você vai perceber que quando o Galaxy Ring mede os seus batimentos cardíacos, o seu relógio também está medindo ao mesmo instante. Então não há meio que uma interação entre os dois aparelhos para poder fazer a medição em um e não fazer em outro para economizar bateria. E aí, como eu tenho feito para utilizar os dois aparelhos? Eu não utilizo os dois aparelhos para tudo, mas para ficar durante o dia assim na rotina normal, eu utilizo os dois aparelhos. Quando eu vou fazer exercícios físicos, eu prefiro utilizar o Galaxy Watch, justamente porque ele tem mais sensores, tem uma interface onde eu posso iniciar diretamente no aparelho e também eu consigo ver as informações diretamente no pulso. O Galaxy Ring, como ele depende do smartphone para poder ver os monitoramentos que estão sendo feitos, é um pouco ruim ter que ficar com o smartphone para ver o monitoramento que está sendo feito e também o único monitoramento que é feito em relação aos batimentos cardíacos. Porém, em relação ao monitoramento do sono, a história muda. Eu utilizo o Galaxy Ring para dormir, porque ele é muito mais confortável, muito mais leve e conveniente para esse tipo de monitoramento, e eu deixo o Galaxy Watch fora do meu pulso. Consequentemente, ele economiza a bateria do relógio, justamente porque eu não vou estar utilizando ele durante o monitoramento do sono. Então ele economiza aí, uns 15% de bateria. E eu acho legal porque o monitoramento de sono do Galaxy Ring ele é bem completo. Ele mede os batimentos cardíacos, oxigênio no sangue, a temperatura da pele, mede o seu tempo de sono, né, da hora que você começou a dormir até a hora que você acordou. Então ele traz resultados bem completos. Já trazendo algumas informações que eu sei que vão me perguntar nos comentários, é em relação à compatibilidade, né? O Galaxy Ring, ele funciona com aparelhos Android, ele precisa estar conectado via Bluetooth para que você consiga coletar os dados, mas para o monitoramento em si, seja de sono ou de batimentos cardíacos durante o dia, ele vai monitorando e a partir do momento que ele conecta com o aparelho, né, está perto do aparelho, ele passa as informações para ele. E aí é necessário que o smartphone seja Android, tenha a versão 11 ou superior. Você precisa baixar o aplicativo do Galaxy Wearable, que é o aplicativo que gerencia as funções do anel. Além do Galaxy Wearable, é necessário ter o aplicativo do Samsung Health, porque é ele que você vai utilizar para ver todos os resultados de saúde. Agora, para concluir a minha experiência desse tempo, né, desde janeiro até agora em junho, quero falar sobre a minha experiência no geral, e se eu recomendo ou não. Ignorando assim completamente a questão de preço, porque querendo ou não esse Galaxy Ring é um pouquinho salgado, tirando os momentos de promoção que normalmente tem, eu acho que foi muito bom poder escolher qual dos dois aparelhos utilizar, né? No caso da experiência em utilizar o Galaxy Watch e o Galaxy Ring, mas entre os dois eu prefiro o Galaxy Watch justamente por ter mais recursos, mais sensores, ter uma interface de navegação para que você possa mexer no aparelho sem depender tanto do smartphone, embora ele tenha uma autonomia bem menor que o Galaxy Ring. E agora falando isoladamente do Galaxy Ring, ele depende muito mais do smartphone em termos de exercícios, ele só não depende para o monitoramento de sono e para os batimentos cardíacos, sendo utilizado isoladamente, né, só ele. Vai te dar uma noção bem legal da sua saúde, né, com os principais monitoramentos, sendo o de batimentos cardíacos e o de sono. Uma coisa legal é que ele é muito confortável, né, ele é muito leve, como eu falei lá no início do vídeo. Ele tem uma boa autonomia de bateria, não é um aparelho que você vai precisar ficar a todo instante, pelo menos todo dia, colocando no carregador, para que você consiga utilizar. Mas assim, querendo ou não, é o primeiro anel inteligente da Samsung que está sendo comercializado no mercado. Ele ainda tem bastante para evoluir. Eu gostei bastante de utilizar ele justamente por conta da facilidade que ele entrega com esses monitoramentos e com uma autonomia de uma semana, né? É o aparelho que eu utilizei com esse tipo de monitoramento que durou mais
aqui comigo. Então é um aparelho interessante justamente pelo que ele é e o que ele proporciona, né, em termos de recursos. Mas juntando um pouquinho agora com a questão do preço, eu acho que em termos de custo-benefício, ele ainda está bem longe. Mas é claro que aqui eu estou falando sobre a minha experiência. Vão ter outras pessoas que podem ter tido uma experiência diferente, mas aí também vai da condição de rotina de cada um, né? Quanto o aparelho tem se adequado à rotina e às necessidades de cada um. E é algo que é importante você avaliar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é só digitar tel.tech ou clicar no link que eu deixei na descrição para que você acesse diretamente o perfil. Lá eu mostro meu dia a dia com os aparelhos e também bastidores aqui do canal. E se você ainda não entrou no canal oficial de ofertas aqui do canal Teltech, é só você entrar lá no WhatsApp, eu já coloquei o link aqui na descrição, você vai diretamente para o canal e você clica lá em seguir. Assim você vai acompanhar as ofertas que eu posto lá periodicamente. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço e até a próxima!